Deus, como eu disse no último domingo desse mês de janeiro, nós estamos aí no ano da expansão, cheio de sonhos, de projetos, de expectativa acerca do que Deus tem para nós como igreja, tem para nós como família, como líder, como liderado. E essa semana o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra tão conhecida de todos nós. Nós concluímos no ano passado, mais uma vez, a leitura da Bíblia Sagrada. Muitos irmãos aqui receberam um certificado, alguns outros já estavam lendo, independente aqui da campanha. Algumas pessoas continuam lendo a Bíblia. Eu já li o livro de Eclesiastes nesse mês de janeiro, estou lendo agora Atos dos Apóstolos e quero continuar lendo a palavra do Senhor. A propósito dos livros da Bíblia, quando a gente começa uma campanha de leitura bíblica, tem alguns livros que no primeiro momento dá vontade da gente passar corrido. É aquele livro que fala das cronologias, né? Que Jotão gerou Joaquim, Joaquim gerou Jeocasias, você está entendendo? A gente lê esses nomes e no primeiro momento dá vontade de passar batido. Algumas peculiaridades que no primeiro momento não nos chama a atenção. Nomes estranhos, personagens que de alguma forma não tiveram uma história impactante para que a gente pudesse parar e nos deter ali naquele personagem. Algumas datas aparentemente sem significado para nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é a palavra de Deus. E todas as vezes que você colocar um propósito no coração de ler, leia toda a palavra do Senhor. Me faz lembrar aqui uma historinha tão antiga, né? Uma igreja tão simples, o pastor foi pregar e ele começou a ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E no capítulo 1 de Mateus começa a falar sobre a genealogia, que Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, José, os seus 12 filhos, e vem falando até chegar a Jesus. Aí o irmão, tão simples, perguntou ao pastor, mas lá no céu vai caber tanta gente assim? E o pastor, com a mesma simplicidade, disse: irmão, cabe até você também. E aí aquele irmão, naquela hora, abraçou a Jesus pela fé. Tá? Uma história que a gente ouvia quando pequena, mas que nos ajuda a pensar um pouco sobre o valor da genealogia. E a palavra de Deus, ela nos surpreende quando nós a lemos, quando nós colocamos o nosso coração. E é justamente escondido no meio dessas genealogias que nós encontramos um homem que deixou um legado inspirador. É no meio dessas genealogias, como eu disse aqui, aparentemente sem significado, que a Bíblia nos fala de um homem que não fez grandes feitos, de um homem que não derrubou gigantes, de um homem que não expulsou o demônio, de um homem que não curou os enfermos, de um homem que não realizou milagres espetaculares. No meio desta genealogia, a Bíblia nos fala de um homem que impactou a sua geração ao longo dos séculos. Um homem cujo nome é Jabes. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4 e verso 9, daqui a pouco a gente vai ler o verso 10, mas primeiramente presta atenção, de que forma que Jabes impactou. O texto diz que ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. Então, a característica deste homem, o impacto que esse homem deixou, está justamente nesta expressão, ele se tornou o que mais ilustre. Um significado que a gente pode dar, aí não é a gente, é o dicionário, para ilustre, seria o quê? Que se distingue por seu brilhantismo, qualidades dignas de louvor, célebre, eminente, notável.
Aí a pergunta que eu me fiz é: o que é que tornou Jabes ilustre? A sua força, seu conhecimento, a sua posição social, o ministério que ele ocupou lá em Jerusalém? Não. As suas habilidades? Não. O que tornou Jabes ilustre? O que tornou este homem ilustre foi uma das orações mais curtas, uma das orações mais objetivas, uma das orações mais cheias de propósito que eu e você podemos encontrar na Bíblia Sagrada. No verso 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, do primeiro livro de Crônicas, o capítulo 4, você vai encontrar esta oração. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 10, você vai encontrar o que diz a palavra de Deus, e eu quero ler com você. Eu quero que você leia comigo, tá certo? Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, a gente tem tempo para isso. Aí na sua casa, o seu celular, onde você estiver buscando esse texto, para que depois você possa continuar refletindo nesta oração tão curta, mas específica. Uma oração objetiva, uma oração cheia de propósito. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos lá? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode dizer amém? Uma outra versão na Bíblia, a Mensagem, o que ela diz? Vamos ler. Abençoa-me, sim, abençoa-me, dá-me terras, grandes extensões de terras, protege-me com tua presença, livra-me do mal. E Deus atendeu a seu pedido. Você pode dizer amém? Amém, irmãos. Hoje pela manhã eu fiz essa oração, orei por mim, orei pelos meus filhos, pedi literalmente que Deus desse a eles, desse a esta igreja prosperidade, que Deus ampliasse a tenda, desse terras, desse riquezas, mas acima de tudo eu pedi que todas essas bênçãos viessem com um propósito. Amém? Então preste atenção, quero falar com você nesta noite sobre uma oração ousada para o ano da expansão. Você pode repetir comigo? O primeiro pedido que a gente encontra nessa oração, você já ouviu essa palavra diversas vezes. Tem um livro escrito pelo pastor Jorge Linhares, se não me falha a memória, A Oração de Jabes. Não é pastor Jorge Linhares não, de um americano. Um livro que foi muito vendido, você vai ouvir muitas mensagens como essa. Mas o desejo do meu coração é que você, ao ler esse texto, possa trazer para a sua vida a importância da oração. Uma oração específica, uma oração ousada, mas uma oração com propósito. E a primeira parte dessa oração é: se me abençoares muitíssimo. Você pode repetir? A palavra abençoada, entre tantos significados na Bíblia, ela tem um sentido de conceder um favor sobrenatural. Conceder um favor sobrenatural. Apesar de a Bíblia não dizer como Jabes foi abençoado, o que importa para nós, o que nós temos que levar em consideração é que Deus atendeu o seu pedido. E é isso que diz a palavra. Paulo diz em Efésios, capítulo 3, o verso 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Esta palavra de Paulo: Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Você pode dizer amém? Amém, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu penso que Jabes tinha no coração o desejo de abençoar pessoas. Pastor, por que você pensa desse jeito? Por que eu penso assim?
a forma como Deus responde Jabes, a maneira tão rápida, a maneira tão clara e tão nítida que a Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Jabes, é porque Deus viu no coração deste homem uma predisposição para abençoar outras pessoas. Deus viu no coração deste homem um coração liberal, generoso, e Deus tem prazer nisso. O prazer de Deus é abençoar, é compartilhar as suas bênçãos, mas Ele faz isso por meio de mim e você. Então, todas as vezes que Deus encontra alguém com este coração, o que Ele faz? Ele derrama bênção sobre a vida dessa pessoa, porque essa pessoa vai fazer o quê? Vai fazer o que Deus se agrada, se doar, é dar, é oferecer, é abençoar outras vidas. A palavra de Deus nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então fale comigo, o caminho da bênção é abençoar. Você crê nisso? Então, o primeiro pedido, se me abençoares muitíssimo. Algo que me chama a atenção aqui é que Jabes também não ficou cheio de constrangimento. Jabes não ficou, olha, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor sabe, eu sou tão fraco. Não, Jabes chegou com ousadia. Jabes chegou diante de Deus, Deus está aqui, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, nesse projeto o teu nome é honrado, o teu nome é glorificado, esse projeto vai abençoar pessoas, esse projeto eu penso que está alinhado com a vontade do Senhor, então se o Senhor me abençoar, muitíssimo, não é muito não. Então eu quero desafiar a você, se o seu coração é liberal, se o seu coração tem essa disposição de abençoar vidas, peça a Deus para te enriquecer ainda mais, de estratégias, de dons, de talento, de habilidade, de saúde, força, vigor, dinheiro, terra, posse, para que outras vidas sejam abençoadas. Amém, irmãos? Às vezes, a gente fica simulando, eu penso que todos vocês já pensaram nisso, né? Aquela pergunta, hein, se você ganhar $1 milhão, o que você faz? Quem é que nunca pensou isso aqui? Só eu, né? Ninguém nunca pensou isso. A resposta básica de todos nós, irmão, há uma casa para a família, pagar as dívidas, tá certo? Amém, tá certo. Deixa eu dar uma sugestão a você. Não precisa ser $1 milhão, não precisa ser $1 milhão. Todas as vezes que de alguma forma um dinheiro sobrar, ou mesmo que não sobre, mas que Deus tocar em seu coração, lembre de um missionário, abençoe um missionário. É desta forma que Deus vai te honrando mais ainda. Quando você perceber que apareceu uma hora extra, um dinheiro que veio a mais, algo que Deus te abençoou, lembra de um missionário. Alguém que falou, eu quero te abençoar aqui nesses 6 meses, eu quero honrar a sua vida, eu quero ofertar na sua vida. Pense nisso. Amém ou não amém? É algo que Deus tem colocado em meu coração, irmãos. Algum tempo atrás, né, uma pessoa chegou, eu quero te abençoar aqui. Naquela semana, o que eu fiz? Eu enviei parte da oferta para um missionário. E eu quero fazer mais isso. Então, todas as vezes que alguém me abençoar, a primeira coisa é, de alguma forma, lembrar de um missionário. Se o Senhor me abençoar, muitíssimo. Está aqui já, eu te abençoei agora. Poxa, vou fazer aquela viagem. Vou curtir aquela praia. Está errado? Não. Curta a praia, faça a viagem, saia com a família, realize um sonho, mas não se esqueça de um missionário. Amém? Ou uma pessoa que Deus tocar no seu coração, uma família, um pastor que passou por sua vida, tá certo? Abençoe a vida dele, amém ou não amém? Mas a segunda parte da oração, o que diz? Se e meus termos ampliares, você pode repetir? Eu queria que você lesse essa parte aqui como se você estivesse falando com Deus agora, tá? Deixa bem claro para Deus entender, para ele não ficar na dúvida. Ele é onisciente, mas ele quer ouvir. Vamos lá. E meus termos ampliares, dá-me terras, grandes extensões de terra. Amém, irmãos?
Hoje, nós estamos construindo esse templo, porque lá atrás, Deus levantou homens e mulheres aqui que souberam pedir a Deus. Oraram, Deus, nós queremos um templo. Vocês sabem disso, quem está aqui mais tempo do que eu. Nós estamos pagando aluguel, a gente precisa sair, a gente quer um lugar grande, a gente quer sala para projeto social, para escola bíblica, para os cursos da igreja, para que muitas pessoas possam vir. Alguém pensou grande, alguém não se acovardou, alguém não ficou, Deus, me dá um cantinho, esse não é o Deus que você serve. E Deus tem nos dado ali um lugar que já está ficando pequeno, amém ou não amém? É isso que nós temos que pensar. Jabes também orou por uma vida sem limites. Agora preste atenção. Quando Jabes suplicou a Deus que alargasse as suas fronteiras, estava pedindo muito mais do que um alqueire de terra. Estava pedindo muito mais do que 10.000 cabeças de gado. Ele queria mais trabalho, mais responsabilidade para multiplicar aquilo que Deus já havia colocado em suas mãos. Você está entendendo? Quando Jabes pede, dá-me terra, não é simplesmente para plantar, não. O desejo do coração dele era multiplicar aquilo que Deus já havia lhe dado. Ele queria mais oportunidade para abençoar pessoas. Ele não queria terra simplesmente para ficar 24 horas lavrando. Ele não queria dinheiro para ficar para cima e para baixo sem saber o que fazer. Ele queria o suficiente para que o nome de Deus fosse honrado. Você pode dizer amém? A segunda parte dessa oração, e meus termos ampliares. 1992, eu fiz uma oração, estava desempregado. E aí, depois de quase um ano desempregado, nós fomos orar lá na casa da tia Rondina, um sábado à noite, eu e a Sunamita. Lá era um lugar que a gente sempre orava. E naquela noite, nós saímos de um casamento na igreja, se não me falha a memória, e fomos lá orar no sábado à noite. Eu dobrei os meus joelhos ali e fiz uma oração. Deus, eu quero um emprego, primeiro, que seja perto da minha casa. Segundo, que me dê estabilidade. E terceiro, um emprego que me permita ter tempo para ajudar no reino. 3 coisas eu coloquei em oração. Não passou, irmãos, muito tempo, essa porta se abriu. Eu fui trabalhar no SAAI, um concurso público. Só tinha uma vaga. E eu fiquei em qual? Na segunda. Foi na primeira, não. E aí, no primeiro momento, eu falei, Deus, por que eu não fiquei na 100ª? Por que eu não fiquei lá? Mas na segunda, é fácil isso? Por que não na primeira? E aí, no primeiro momento, mas tranquilo. Graças a Deus, não passou muito tempo, foi preciso chamar a segunda pessoa. Irmãos, um lugar que eu ia a pé, um emprego estável, concurso público, e um emprego que me dava condições de ajudar no reino, porque era apenas 6 horas. Você está entendendo? E o que eu fiz? Me envolvi mais no reino. Dedicamos a nossa vida, eu e a Sunamita, foi a vida sim. E Deus foi nos abençoando e nos honrando. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, talvez, eu faria uma 4ª oração, que naquela vez eu não tive coragem de fazer. Estava ainda dando aqueles passos na fé, eu tive vergonha de pedir a Deus que me desse um bom salário. Veio na mente, mas eu não pedi. E já que você não pediu, eu vou te dar apenas o suficiente aqui. E foi, até hoje, o suficiente para a gente criar os filhos e honrar ao Senhor. Deus é fiel, gente. O emprego que nos deu esse tempo, a estabilidade de poder dedicar a nossa vida, a estudar, estar na igreja. Então eu quero desafiar a você a uma oração ousada, neste ano da expansão. Mas preste atenção, havia um propósito na minha oração. A ideia era servir no reino, era ter uma certa tranquilidade que eu pudesse abençoar. E aí Deus foi nos honrando. Quando nós viemos aqui para IEB Linhares,
Aí o pastor Zé Maria, Jabe, sai lá do SAI, vem para cá me ajudar. Calma, Zé, não é por aí não. Quem conheceu o Zé Maria aqui, né? E aquela coisa toda, né? Só que quando ele assumiu, eu já estava trabalhando os 2 horários, que eu assumi uma posição de chefia. E aí, aquela coisa toda aí, teve um dia, 15 de novembro de 2006, depois de uma reunião com a liderança da igreja, cheguei em casa e falei com a sunamita, vou abrir mão do meu cargo de chefia no SAI para ajudar o pastor Zé Maria na igreja. Não era para trabalhar na igreja e receber da igreja, não. Era abrir mão de um cargo de chefia, voltar para o meu horário de 6 horas para ajudá-la aqui na igreja. 15 de novembro. 18 de novembro, todo mundo conhece a história. Zé Maria faleceu. E aí, meus queridos, Deus já estava preparando o nosso coração. Então, eu estou falando de algo que eu creio, que eu vivi e continuo vivendo. Então, hoje pela manhã, não foi eu, foi o Espírito de Deus que orou por mim, por sua vida. Orei por Daís, orei por Júnior, liberando a palavra de bênção sobre a vida dele, sobre André, o meu filho, e a Ana, sua esposa. Orei por pessoas que estariam aqui, alguém que estaria na casa, ouvindo esta palavra, esta mensagem, porque eu creio que no ano da expansão, nós iremos ver propósito de Deus se cumprindo em nossa vida. Você crê assim? Amém. Ele tem desejo em ampliar os seus termos. De repente, os seus termos pode ser o que? A sua influência. Deus pode, quer, nós já cantamos aqui, Ele pode te colocar em lugar onde a sua influência irá aumentar. Você irá poder conectar com mais pessoas, conectar com mais gente, lugares que Deus vai te levar. Eu orei nesta manhã, Deus, dá-me criatividade, dá-me uma forma nova de pensar, de agir, de fazer as coisas. Estou orando assim dessa forma, porque eu sei que Deus tem coisas novas para a minha vida. Então preste atenção. Domingo nós pregamos aqui, o tema foi uma fé que rompe limites. É isso que Deus tem para a sua vida, e nós falamos o seguinte, às vezes a gente pensa que fé que rompe limites, mas eu não sei pregar, eu não oro, eu não sei, não. Uma fé que rompe limites, que nós falamos domingo aqui, é uma capacidade de você manter a sua comunhão com Deus na crise, na adversidade. Uma fé que rompe limites, eu disse aqui, na rotina diária. Uma fé que rompe limites, aquela fé que todos os dias, nesse tempo de pandemia, tem que ficar em casa, o mesmo assunto, a mesma conversa, e as coisas não mudam, mas essa fé te capacita a romper limites da monotonia, do medo, tá certo? E eu oro para que Deus torne isso realidade na sua vida. Amém? Deus tem nos dado, irmãos, a sua presença, tem nos dado do seu Espírito. Então, agradeça a Deus tudo o que Ele te concedeu. Diga que você deseja que Ele multiplique tudo isso muitas e muitas vezes. Peça que Ele expanda as suas fronteiras, além dos seus sonhos mais ousados. Eu estou com a senhorita aqui, querendo estudar inglês. Já fizemos algumas vezes. A gente já sabe falar inglês, tá? Então a gente aprendeu isso, tá? Eu creio que Deus vai nos levar, não sei quando, para lugares aí que, conhecendo outra língua, vai nos facilitar. Eu sinto isso em nosso coração, não sei quando, eu vou fazer a minha parte. É bem verdade que eu vi ontem na internet, lá um tal de um tradutor de língua, né? Você chega ali, aperta o botão e... How are you? Opa, melhorou, hein? Então, ore pela vida do seu pastor, para que ele realmente possa viver esse tempo da expansão. Amém ou não amém? Qual é a terceira parte da oração? A primeira é, se me abençoares, muitíssimo. A segunda parte, os meus termos ampliares. E a terceira parte, e a tua mão for comigo. Você pode repetir? Ou outra versão, o que diz? Protege-me com tua presença. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio à minha memória foi a vida dos meus pais. A minha mãe está me ouvindo agora em casa.
ela não perde, fica ali esperando ali no YouTube, para alguém ligar e conectar, e eu sei que ela está me ouvindo, e eu quero louvar a Deus por sua vida, mamãe, e honrar a Deus na sua vida, que se hoje eu estou aqui, é por causa da sua oração. E uma oração que nós, no ventre, a gente já de alguma forma ouvia, e hoje a gente sabe que ela orava, era pedindo a Deus que Deus nos protegesse, que Deus nos guardasse. Eu lembro que quando eu nasci, foi por essa razão que papai colocou meu nome Jabes, porque Jabes, no primeiro momento, o seu nome significa que causa dor. Então eu passei um bom tempo, né, recebendo a oração de papai e mamãe, mas como a mamãe teve algumas complicações para que eu nascesse, papai se lembrou desses dois nomes significados de Jabes, que causa dor, que mamãe sofreu quando eu nasci. Mas papai também se lembrou da história de Jabes, que Jabes fez uma oração. E eu penso que foi por esta razão que ele colocou este nome, que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Então, os meus irmãos, tivemos o privilégio de crescer ouvindo os nossos pais, chegando em casa, 11 horas da noite, chegando em casa, depois que ia lá para o Rio Pequeno, tomar banho no Rio Pequeno, no Rio Doce. Gente, quantos livramentos que Deus nos deu. Quantas vezes escapamos ali de morrer afogado, um salvando o outro, mas quando chegava em casa, papai e mamãe estavam de joelhos. Quando eu chegava do estadual, 11 horas da noite, a porta ficava aberta, era empurrar a porta um pouquinho e eles no quarto, a gente ouvindo, eles guardam os nossos filhos, protejam os nossos filhos. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pais. Aí você que está me ouvindo pode estar dizendo, pastor, mas eu não tive um pai que orou por mim. Pastor, eu não tive uma mãe que orou por mim. Ei, comece você este ciclo. Em vez de ficar pensando no pai que não teve, na mãe que não teve, seja um pai espiritual, seja um pai na vida do seu filho, uma mãe na vida do seu filho. Rompa este ciclo e comece um novo ciclo, para que os seus filhos, os seus netos, a sua geração, possam te imitar, possam ver em você um homem e uma mulher de Deus, amém ou não amém? É isso que nós queremos. Hoje estava conversando com um casal da igreja, e ele falando, não, nós queremos ver a nossa filhinha, a gente vai voltar, queremos voltar para o ministério, a nossa filhinha está ali crescendo, vendo a gente servindo ao Senhor. Eu fiquei tão feliz quando ouvi isso, irmão. Um pai e uma mãe preocupados em estar servindo ao Senhor, e a filha acompanhando, ela vem para a igreja. Daíse cresceu, Daíse se formou em teologia com 4 anos de idade, 5 anos de idade, 4 anos, aliás, 8 anos lá no berço, ficava lá, sentadinho, ouvindo, já se formou em teologia aí, está aqui hoje, amando e servindo ao Senhor. Então, meus queridos, no Antigo Testamento, a mão de Deus representa o que? O seu poder, presença de Deus, provisão de Deus. Quando Jabes orou pedindo em sua vida esta mão e esse cuidado de Deus, ele estava pedindo que Deus lhe desse todo tipo possível de ajuda divina para cada desafio e também para cada oportunidade que Deus colocasse em suas mãos. Deus me guarde nesse negócio, me guarde nessa prova, me proteja nessa situação. Irmão, para tudo, vou viajar, vou fechar um negócio, vou começar um relacionamento. Você está entendendo? Para cada situação, Deus tem uma provisão. Você crê assim? Amém? Então é importante que você ore especificamente sobre cada situação. Você não pode ficar apenas a primeira, Deus abençoa. Deus abençoa, vai viajar, Deus abençoa, vai comer, Deus abençoa, vai dormir, Deus abençoa. Não, Jabes foi além. Ele não ficou apenas, se me abençoares muitíssimo. Amém ou não amém? E para a última parte aqui, a última parte da oração. E fizeres que do mal não seja afligido. Você pode repetir?
eu estava lendo esse texto e nunca tinha me atentado para isso. Jabes recebeu aqui, isso é um pensamento meu, eu nunca li sobre isso, uma revelação de Deus acerca da oração do Pai Nosso no Antigo Testamento. Não é assim que Jesus ora, livra-nos do mal. Então, lá no Antigo Testamento, Jabes já faz essa oração do Pai Nosso. Quando você, em nome do Senhor Jesus, e para a glória dEle, começa a alargar as suas tendas e fronteiras, quando começa a romper com os seus limitadores, a romper, não é isso, e a caminhar nesse ano da expansão, você vai observar que algumas coisas se tornam tão natural. Você vai observar que nas pequenas coisas Deus age, Deus fala, Deus trabalha. Isaías 64:4 fala de um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Então esse cuidado, essa provisão de Deus será algo tão natural. Você vai caminhar nessa dimensão de vida. Poxa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu fiquei livre. Aquelas coincidências do seu dia a dia, você vai perceber que não é uma coincidência, que é a mão de Deus. Agora preste atenção, à medida que você rompe os seus limitadores, à medida que você rompe as suas fronteiras, você também começa a invadir o território do inimigo. É isso que acontece. Jabes sabia disso. E ele pediu que Deus o preservasse do mal. Todas as vezes que você prospera, você incomoda alguém. Todas as vezes que você rompe os seus limites, alguém é incomodado. O diabo se levanta, ele não tem prazer nisso. Então, nós temos que orar, Deus me proteja, me guarde. Agora, preste atenção, que esta oração vai além daquilo que nós imaginamos. Ele não deixou, ele não pediu, fale comigo, Jabes não pediu apenas que Deus o protegesse do mal, mas que Deus não permitisse que ele se aproximasse de algo que pudesse ser uma tentação em sua vida. Você está entendendo? Não é simplesmente jogar para Deus, atribuir a Deus a responsabilidade de nos guardar, de nos proteger, de nos livrar do mal. Mas é pedir a Deus graça, sabedoria, capacidade para evitar uma situação que possa nos levar a ser tentado e a cair em tentação. Não adianta Deus me proteja nesta viagem e cometer toda a série de absurdos. Então esse livra-me do mal vai além do que nós estamos imaginando, é que eu não me aproxime de algo que possa ser uma tentação em minha vida. Você consegue entender isso? Amém? Quando você e eu oramos dessa forma, a resposta vem. O texto diz que Deus atendeu o seu pedido. É dessa forma que termina essa oração. Antes de terminar essa mensagem, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloca diante de Deus aí a sua oração, tudo que Deus está trazendo à sua mente aqui, ao seu coração. Eu creio que esta noite nós vamos sair daqui com a nossa mente mudada. A forma de orar, a forma de se relacionar com o Pai, a forma de derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Uma oração ousada para o ano da expansão. Feche os seus olhos, deixe a sua cabeça curvada. Eu quero orar por você, mas quero que você ore também.